Olá, queridos ouvintes. Hoje iniciamos mais um episódio do nosso Lobbycast. E hoje nós temos um convidado mais que especial e aqui meus incríveis apresentadores e companheiros. Olá, pessoal. Olá, Iago Malon, dos sócios da Lobby Consultoria. Estamos aqui com um grande parceiro e se tornou já amigo nosso, né? Marcelo Camorim. Espero que a gente tenha um papo muito produtivo e bacana e aprenda muito aqui hoje. Boa. Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui, meu nome é Gildo França Júnior, sou um dos sócios da Lobby Consultoria também. Estamos aqui com o Camorim, Marcelo Camorim, que é um grande amigo nosso, como o Iago falou. Considero ele como um mentor meu. Querendo ou não, ele já é meu mentor. Aprendo muito com o Camorim. Hoje vamos falar um pouco sobre carreira executiva, case de sucesso, empreendedorismo também. Espero que seja muito gratificante para vocês, contribua mais uma vez sobre o nosso conhecimento, o conhecimento que a gente sabe um pouco, passar um pouco para vocês. E vamos lá, seja bem-vindo, Camorim. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Iago. Muito obrigado, Gildo. E você, obviamente, o nosso telespectador do nosso podcast da Lobby. Mas eu vou fazer uma provocação pro nosso telespectador. Se ele acha que ele não tem condições, que ele não consegue ter sucesso, então você vai ficar até o final nesse podcast, porque eu vou te contar uma história de um cara que tinha que dar tudo errado na vida e deu certo. Eu vou te contar essa história sou eu. Então você fica até o final, que essa história vai ser muito interessante, porque você vai ver que, de repente, a tua história não é a pior que existe. Mas eu vou te contar a minha e você vai acreditar, pode ter certeza disso. Boa. Agora eu fiquei curiosa, viu? A história vai ser boa, hein? Então, Camorim, vamos lá. A gente se conheceu assim meio que de nome, né? A gente só ouvia falar de você pela empresa que nós trabalhamos. Eu lembro no dia que anunciou, né? Presidente do conselho, Marcelo Camorim. Falei, opa, precisamos conhecer esse cara. Você é paulista, né? Na verdade, eu conto para todo mundo que eu sou metade goiano, metade paulista, né? Eu já tô nessa ponte aérea já há mais de 13 anos, São Paulo, Goiânia. E eu fico nessa ponte quando eu fico louco com o trânsito aqui, eu vou para São Paulo. E aí, quando eu acho que tá muito frio em São Paulo, eu volto para Goiás. Mas eu já me acostumei nessa ponte aérea e eu gosto muito. Na verdade, se tem amigos aqui em Goiás, né? Uhum. Se o telespectador acha que tem amigo em São Paulo, ele tá completamente enganado. Ninguém é amigo de ninguém em São Paulo. Nós somos competidores. Ninguém vai na casa de ninguém também. Não adianta você falar que sexta-feira você vai na casa de um paulista, porque você não vai. Ele nem abre a porta. Então, na verdade, aqui é muito diferente. E aqui eu tenho vários amigos. Isso aqui, 2 amigos aqui, ó. Fiz mais um aqui agora. Tá vendo? Agora, mais uma amiga. E eu vivo nessa ponte aérea já há muito tempo. Eu gosto muito daqui. Bacana. 13 anos já, então? 13 anos nessa ponte aérea. E, na verdade, tudo começou, como todo paulistano, e imaginar o seguinte: o que eu ia fazer em Goiás, né? Como todo paulistano, acha que aqui só tem sertanejo, onça, essas coisas todas. Se engana. Mas eu achava também. Sinceramente, eu achava isso. Mas aí, com o passar do tempo, a visão vai mudando, tudo vai mudando, você vai fazendo seus amigos, e aí você percebe que aqui é um grande estado, né? Existem inúmeras oportunidades aqui, e nessas oportunidades foi aonde eu finquei bandeira. Fox Partners tem escritório aqui, tem escritório em São Paulo. Uhum. Estamos aí já nessa trajetória, já passamos por várias empresas aqui, a gente tem muitos amigos aqui. Né? Vários cases já, né? Vários cases de sucesso, as maiores empresas passaram por nós aqui. Fizemos muitos profissionais aqui também, que vocês conhecem, inclusive, são amigos em comum também. Então, vários profissionais que hoje estão em outras colocações, eles fizeram uma boa parte da carreira dele, a estrutura profissional dele se passou pela Fox, até porque nós trouxemos uma metodologia de São Paulo, que é um mercado extremamente competitivo. E aqui não tinha muito essa competição. E aí nós fizemos muitos profissionais e eles foram seguir carreira e hoje viraram amigos e vários cases. E o ponto é que o cliente de Goiás, ele vira teu amigo. É muito interessante. Eu sou conselheiro do Sandro Mab, das empresas do Sandro, há 13 anos. Né? Da GSA especificamente, do Sandrinho Mabel, que a gente vira amigo dele. Vai na casa dele, e não só isso, o Marinho da Cifarma, Dr. Zanoni da Alex Star, enfim, tem muitos outros aí, o Flávio Calçados, que é o Florencio, que é nosso grande amigo também. Então tiveram várias empresas que passaram por nós aqui, tem outras também que agora eu não lembro, porque eu não sou sozinho, foram muitas, aproximadamente 20 a 30 pessoas, e são 3 diretores, cada um tem uma carteira. Bacana. Então vários cases passaram por aí. Camorim fala, você sempre alguma frase que você fala que eu guardo muito, você fala, cara, eu acertei mais que errei. Essa frase para mim é muito forte. Eu gosto muito dessa frase sua.
mas depois se você quiser comentar. Mas Camorim, antes de falar do Camorim da carreira executiva, profissional, como é que é a sua história? De onde é que você veio? De onde é que você saiu com a sua formação? Conta um pouco pra gente. Esse é o grande ponto, né? Então, é aquilo que eu falei logo no começo. Imagina um cara que tinha que dar tudo errado na vida. Eu era o cara para ser... Eu não gostava de estudar, não era o melhor aluno da escola, não gostava de estudar, pensava pequeno. E assim, como eu sou filho de faxineira, né? Então nasci num bairro humilde em São Paulo e eu mal tinha o ginásio, né? Para vocês terem uma ideia, eu nunca imaginei que se fazia colegial no exterior. Eu não sabia disso, né? E aí, quem são os meus amigos que nasceram comigo? Ou a polícia matou, ou virou bêbado, ou virou num drogado, ou virou cidadão comum. Então eu não tive nenhum amigo meu referência para poder crescer na vida. Não tive. E na minha família também não. Uhum. Porque eu sou filho de faxineira, meu pai nem o primário tinha e fui criado pela minha tia. Então, perspectiva de vida qual era? Nenhuma, né? Nenhuma, absolutamente nenhuma. E aí, tudo bem, tanto é que eu fui fazer faculdade de contabilidade porque minha mãe trabalhava na faxina da faculdade e eu era bolsista. Né? Por acaso. Então, por acaso, era bolsista, não pagava nada, tá tudo certo. E aí um dia, naquela época, as multinacionais iam nas faculdades. Hoje o processo de trainee, ele é um processo que você faz pelo computador. Uhum. Antigamente, eu tô falando isso nos anos 90, não, nos anos 80, 88, 89, mais ou menos isso, as multinacionais iam nas faculdades. E lá preenchia currículo, né? E aí apareceu uma vaga lá de auditor. Eu falei, pô, legal, auditor. O que será que era auditor? Auditor é o cara que usa terno e tal. Mas antes de ser auditor, só pra você ter uma ideia, eu queria ser polícia. Eu queria ser polícia, de qualquer jeito. Só que eu não gostava de estudar, então eu tentei todos os concursos que você puder imaginar. Todos, sem exceção. Eu tentei ser policial federal, não consegui. Investigador de polícia também não. Investigador escrivão também não. Motorista também não. Aí eu fui tentar ser carcereiro. Isso é do primário. Eu não passei na prova do primário. Aí eu falei, agora eu vou fazer papiloscopista. O que é papiloscopista? É o cara que pega digital. Uhum. Fiz o concurso para primário, não passei. Eita, tava... Aí eu fui tentar ser soldado PM em São Paulo. Acho que eu tentei umas 7 vezes, não consegui também. Uma hora era o pé torto, uma hora era o cara que não gostou. Já tinha que idade nessa época, Camorim? Tinha acabado de sair do exército, que eu servi exército, né? Civil? Servi exército, servi 1 ano e meio de exército. Aí eu falei, saí do exército, fui tentar ser PM, não deu certo, repeti em todas. Aí tá bom. Aí deu 19 anos, não deu certo mesmo, não queria, né? Fazer o quê, né? Vamos tentar arrumar um emprego, né? Tá bom. Aí as multinacionais foram lá, eu falei, vamos escrever em 2, né? Fui na Pricewaterhouse e na Ernst Young na época. Muito bem, são 10 fases. 10 Eita. que você passa. 10 fases. Entrevista, teste de inglês, teste técnico, psicológico, e muito bem, tá bom. Uns 10 fases e eu fui indo, quando eu vi eu passei nas 10. Eu falei, caramba, e agora, né? Não tenho terno, aí fui comprar terno, toda aquela coisa. Nas duas Big Four. Nas 2 Big Four. Aí eu fui pra Ernst Young, por quê? Porque tinha um pessoal da minha sala que era Ernst Young. Aí o pessoal falou assim, não, vamos pra Ernst porque é melhor que a Price. Eu falei, não sabia, pra mim qualquer coisa era qualquer Tava valendo, né? Tava valendo, pra mim não importava nada, né? E aí eu fui. E aí quando eu cheguei no primeiro momento, eu cheguei numa faculdade de 3ª linha, 4ª linha, que era uma faculdade muito simples em São Paulo. E aí quando eu cheguei tinha uns 50, o processo seletivo era mais ou menos 500 pessoas, passaram 50. Hoje deve ser 5 mil pra passar 50, né? Então, mas já era muito competitivo. Quando eu cheguei para fazer o curso, que você tem um curso preparatório, só tinha gente PUC, USP e GV. 80, 90% era PUC, USP e GV. E eu era faculdade de 4ª linha. Pessoal, acreditem, eu não tinha nem computador em casa. Naquela época era o Lotus, que virou Excel. Eu não tinha nem computador em casa, porque era coisa de muito rico, né? Beleza, maravilha, foi indo ali e tal. Só que eu tinha... Essa é a sacada. E aí eu vou ensinar lá pro nosso telespectador qual que é o diferencial. Eu nunca fui o melhor. Nunca fui. E nunca vou ser. Só que eu tenho um talento meu que isso fez a diferença até hoje na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Primeiro ponto principal, disciplina.
Quem não tem disciplina não tem sucesso. Esquece. E outra coisa, você precisa ter um diferencial. E o meu diferencial era a vontade. O que acontecia? Então, você tá lá na Ernst Young, e aí como é que funciona para os trabalhos, né? O sócio pega o currículo e olha assim, bom, deixa eu ver os currículos aqui na mão. Bom, esse aqui tem USP, fala inglês e morou lá fora. Esse aqui tá na GV, morou lá fora e faz trabalho assim. E aí o que acontece? Parece aqueles filmes quando você tá vendo que vai sumindo as pessoas e ia sobrando só eu. Eu fui o último a ser chamado. Ninguém me queria na equipe, né? Aí eu falei, putz, e agora, né? Não vou trabalhar. Aí o que acontecia? A minha disciplina falou mais alto. Eu pensei comigo, eu falei, cara, eu preciso ser diferente desses caras. Então, enquanto eles saíam 6 horas da tarde, eu saía 10. Eu ficava na frente do computador aprendendo. E qualquer trabalho que me davam, eu aceitava. Então, você imagina só, eu tinha 19 anos. Tava com gás também. 19 anos. Olha só, como é que você fala para um cara de 19 anos para ele fazer inventário físico na Sadia, na época era Sadia, da meia-noite às 6 da manhã? Ninguém vai. Eu ia. Não mesmo. Eu ia. E você entrava numa câmara frigorífica 15 graus abaixo de zero para contar os frangos. Nossa. Porque é inventário físico, né? Então eu ia contar na Petrobras, da meia-noite às 6, sábado à noite. Então todo mundo percebeu que eu era o menino esforçado da coisa. Só que enquanto isso, aqueles outros que eram melhores academicamente do que eu, sexta-feira eles queriam ir embora. Eles não trabalhavam. E eu ia trabalhando. Aí um dia lá, um sócio falou assim, porra, não é que esse menino é esforçado? Pronto, desse esforço estou eu aqui. E sempre foi disciplina e vontade. Então são duas qualidades que eu digo para você hoje, e para você também, ouvinte que está aqui nos assistindo nesse momento, se você é igual a eu, por exemplo, que não é aquele super talentoso, que é aquele Neymar da vida. Cheio de oportunidades. Cheio de oportunidades, né? Eu vou te dar uma dica. Seja disciplinado e tenha mais vontade do que os seus competidores. Se você tiver esses dois diferenciais, eu vou te dizer que você saiu na frente, porque tá cheio de gente preguiçosa e tá cheio de gente que começa e não termina. Muito bom. Então, se você começar, for disciplinado, focado, eu tô te contando que dá certo. Porque para mim deu certo. E continua dando certo até hoje. Então, enquanto alguns têm... E olha que minha carreira já está consolidada. Enquanto alguns têm preguiça, porque acham que já está tudo certinho na vida, acomodo, eu chego a passar por semana em 5 estados. E eu digo para você que eu não preciso mais disso. Eu poderia estar super tranquilo. Eu vejo que você tem um equilíbrio, porque você treina, né? Academia. Sim. Tem gente que tem desculpa e fala, não vou treinar porque não tem tempo. Sim. Tem o tempo que eu sou filha, que eu vejo você postando. Você tinha um tempo para ela e a gente vê pelo Instagram que o tempo todo você tá nativa, né? Depois eu vou mostrar como é disciplina na vida, né? Então, a gente tá falando de carreira, mas um dos objetivos é transformar, é sucesso. E o sucesso não tá ligado só na carreira. Exatamente. Eu tinha 110 quilos. 110 quilos. Depois eu vou deixar, se vocês quiserem colocar no podcast depois, o antes e o depois, eu vou mostrar para vocês só para incentivar as pessoas que estão vendo, porque todo mundo acha que não pode. Então, se eu mostrar para vocês hoje, uma foto de quando eu tinha 35 anos, vocês vão achar que eu tenho 60. E se eu falar hoje que eu tenho 55 anos, já me deram 40, 42, 45. Nunca ninguém falou que eu tenho 55 anos. Camorim, antes de você continuar contando sua história, que é muito bonita, né? Não sabia dessas particularidades. Hoje, quem é o Camorim? Quem é a figura do Camorim hoje, profissionalmente? Até para os telespectadores, clientes nossos, demais parceiros, quiser saber hoje, que nós estamos falando hoje, qual que é o papel hoje do Camorim? Quando as empresas estiver precisando do Camorim, em que situação que te chama? Claro. Qual a sua atuação hoje? Bom, na verdade é assim. Hoje eu digo com muita tranquilidade que eu cheguei aonde eu queria chegar. Todos os cargos possíveis e imaginários de uma companhia eu alcancei. Todos. Diretor, presidente, vice-presidente, conselheiro, presidente de conselho. Tudo que você puder imaginar. Então, hoje, o que eu faço? Eu tenho 35 anos de carreira. Todos esses 35 anos de carreira, eu resolvi empreender. De que forma?
assessorando as empresas regionais a se profissionalizarem, a fazer um processo sucessório com os seus filhos, a criar uma governança corporativa, aprimorar a governança corporativa, ganhar novos mercados. Então, tudo aquilo que eu aprendi na carreira executiva, hoje eu passo para as empresas regionais. E nós atendemos o Brasil todo. Então, por exemplo, no caso da Lobby, por que nós temos sinergia com o trabalho? Porque a contabilidade, dentro de um processo de profissionalização, ela é a primeira pilastra. Não existe mais, e é importante, você empresário que está nos ouvindo agora, se você acha que o Brasil de ontem é o Brasil de hoje, você está redondamente enganado. Eu vou te dar alguns exemplos. Hoje, o processo eletrônico de fiscalização, ele é muito feroz. Então hoje não dá mais para você viver num Brasil que tinha o talão de notas fiscais. Não existe isso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, as empresas hoje elas podem trocar de mão a qualquer momento. E eu vejo isso. Os filhos, em muitas situações, não querem fazer o que os pais fizeram. Eles querem fazer outra coisa. Por exemplo, eu tenho clientes que o pai construiu uma empresa e o filho é médico e o outro é arquiteto. O que eles vão fazer com a empresa? Ou você profissionaliza, ou você vende a empresa. E é nesse momento que nós entramos. Por isso que a contabilidade ela é uma pilastra muito grande no nosso modelo de negócio. E muitas vezes você chega na empresa e você não tem nem número para analisar, né? Todas, sem exceção. A gente chega em muitos clientes que buscam a gente para resolver esse primeiro pilar que você falou, para depois ir para auditoria, governança, enfim. E aí o cara tá só no gerencial, às vezes nem gerencial ele tem. E precisa olhar para a empresa a longo prazo, né? O quanto ele vende, o quanto ele compra, ele acha que sobra X, mas ali ele fica perdido no dia a dia dele, no operacional. Não passa o bastão para a contabilidade fazer o papel dela, né? Entregar os números para analisar, né? Que é o primeiro passo para isso tudo. Camorim, você falou muito que às vezes vai para 5 estados diferentes em uma semana só. Olhando nacionalmente, então, você sente que tem muita diferença da visão do empresário e das organizações também de estado para estado? Certeza absoluta. E vou te dizer que o Brasil são vários Brasis dentro de um único Brasil. Se você vai ao Nordeste, a cultura é completamente diferente do Centro-Oeste, cultura que eu digo empresarial. Então, tem uma regionalidade diferente, uma forma de gerir diferente. Você vai para o Centro-Oeste, é uma outra cultura. Se você colocar uma faixa abaixo do Paraná, até Rio Grande do Sul, parece outro país ali. Ali, se existisse algum dia o Brasil separatista, eu acho que o Paraná para baixo seria o primeiro a falar, olha, aqui é outro país. Com certeza. Eles são bastante bairristas lá, e uma cultura muito forte. Para vocês terem uma ideia, Casas Bahia tem dificuldade de entrar no Rio Grande do Sul, porque a proteção no mercado deles é muito forte. Então existem várias regiões onde existem modelos de negócio e modelos de empresários diferentes. Então, cada local que você vai, você tem que adotar meio que um cenário político em se adaptar àquela situação. Então, você vai ao Nordeste, por exemplo, tem muita similaridade com o Centro-Oeste. O empresário nordestino, ele é muito caloroso. Chama você para ir para casa. Agora, você vai do Paraná para baixo, não, demais. Ali é igual São Paulo. É extremamente impessoal a relação. E isso difere realmente o Brasil de vários Brasis juntos, né? Isso acontece. Pensando em estados, então, tem algo que vem na sua cabeça que é um privilégio dessas empresas que já têm uma experiência muito boa no mercado, que pode também ser difundido para outras, pensando em cultura organizacional. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, regionalmente, você vai ter 5, 6, 8 empresas que dominam o mercado. E assim, é muito interessante, o empresário brasileiro, ele é um empresário muito fechado. Então ele não gosta muito de trocar cases de sucesso com outras empresas. Então nós até compartilhamos, eu tenho um cliente assim, ele compartilha o avião, mas ele não compartilha negócios. Parece que o negócio tem que ser fechado, aquela cultura fechado, não fala para ninguém e tal, tá tudo certo. Então o compartilhamento de experiências, pegando cases numa determinada região, para que ele compartilhe aquele case, muito difícil. Culturalmente é difícil. Em São Paulo, isso é a coisa mais fácil do mundo.
Fala-se muito abertamente sobre cases, agora regionalmente não. Muito difícil. Boa. Nessa linha de raciocínio, falando de região, Camorim, você falou que formou em contabilidade, mas você também é economista. Eu sou economista, fiz direito, e aí fiz os MBAs de Getúlio Vargas e tudo mais. Tenho 3 formações e um MBA. Boa, parabéns mais uma vez, né? Eu não gostava de estudar, viu? O jogo virou, né? Eu ia falar isso agora. Virou o jogo, até interessante, pegando o gancho, desculpe. O jogo virou, por quê? Porque eu descobri que tinha gente muito melhor do que eu. Se eu não corresse, eu... Ia ficar pra trás, né? Com certeza. Falando regionalmente, eu também não sou de Goiânia, né? Sou vim pra cá em 2010, sou muito grato a Goiânia. Mas eu queria saber, quando você veio em Goiânia, Camorim, quando você veio pra cá, qual foi a primeira experiência que você teve aqui? Então, na verdade, eu fui sócio de um grande escritório lá em São Paulo, que é a Galeazzi Associados, né? Tem lá o grande percursor, que é o Cláudio Galeazzi, que foi presidente do Pão de Açúcar, foi presidente da Americanas, enfim, uma grande bandeira em São Paulo. Aliás, o pessoal fala que só formou gente acima da média, né? É uma boa escola, viu? É uma excelente escola, eu tenho essa escola na veia, falo com eles até hoje, até me indica um cliente, um abraço ao Luiz Cláudio, a todos os amigos lá também, gente muito boa lá, tenho muitos amigos lá. E na verdade a Galeazzi foi contratada para fazer uma profissionalização do Irmão Soares, onde era uma empresa de dono e tudo mais, tal, e precisava profissionalizar. E aí precisava de um presidente. Aí a Galeazzi foi contratada e eu fui o primeiro presidente profissional da Irmão Soares, eu vim com uma equipe, na verdade. E aí começamos a fazer um trabalho de profissionalização na Irmão Soares de 1 ano e meio. E aí eu fiquei na presidência durante 1 ano e meio. E o nosso trabalho, ele não é eterno, né? Ele tem começo, meio e fim. Então nós ficamos 1 ano e meio e deu tudo certo, profissionalizou, eu fiz meu processo sucessório. E aí disso apareceu a Santa Marta na época, isso em 2008. E aí deu certo na Santa Marta, aí foi a primeira recuperação judicial, acho que aí foi o grande case. Porque ninguém acreditava naquele case, eu fui o presidente da época eu e a minha equipe, obviamente, sozinho eu não faço nada. E aí eu fui o presidente da Santa Marta lá em 2009, foi a primeira recuperação judicial. E ela saiu muito bem, não tinha nada e conseguiu sair da recuperação, vendeu parte dela para a Drogasil. Todas essas lojas que vocês estão vendo aí, ouvintes, tanto da Drogasil quanto da Droga Raia, foi negociada na minha época, porque a Drogasil precisava entrar no mercado goiano. E aí ela entrou comprando lojas da Santa Marta. E com esse dinheiro nós pagamos o plano. E quitamos todo mundo e fomos embora para casa. Tá tudo certo, e aí deu muito certo. O primeiro case você fala aqui em Goiânia? Foi. Esse deu a maior visibilidade possível. Até porque o nome Camorim não é um nome muito fácil, né? Não é um nome muito simples. E aí ficou sendo o Camorim da Galeazzi. E eu também contei para todo mundo, né? Aí você encerrou o ciclo na Galeazzi? Aí eu encerrei o ciclo aí da Galeazzi eu fui ser presidente da Ricardo Eletro. Aí eu fui lá para Contagem, em Minas Gerais. Fiquei 1 ano e pouco em Contagem, sendo presidente da Ricardo Eletro, que era na máquina de vendas na época. A Galeazzi foi contratada para fazer a profissionalização da Ricardo Eletro. Eu conheço muito bem o Ricardo, que vocês estão vendo hoje que ele é youtuber. Ele é desse jeito mesmo, pessoal. Ele é meio agitado, né? Não, ele é desse jeito. Eu convivi muito tempo com o Ricardo. Puta cara, gente boa pra caramba, simples demais. Desse jeito que vocês veem aí, ele é desse jeitinho, igualzinho, né? Não muda nada. Cara muito bacana, muito legal. E aí nós ficamos lá um tempo. Eu fui presidente da máquina da Ricardo Eletro. Durante um tempo, trabalhei até com o Guimarães. Foi lá que eu conheci o Guimarães da Novo Mundo. O Guimarães trabalhou comigo no projeto, na verdade, né? Que hoje é presidente da Novo Mundo. E aí a Galeazzi saiu e tudo mais. E aí naquele momento, que foi em 2013, daí eu falei, tá na hora de empreender. E aí como eu já tinha um conhecimento e um nome no estado de Goiás, eu falei, cara, vamos fundar a Fox Partners. Beleza, tá tudo certo. Aí fundamos primeiro em Goiânia, por quê? Para não concorrer com a Galeazzi em São Paulo. Entendi. Porque nós éramos parceiros, fica um negócio chato. Apesar que nós éramos pequenos perto da Galeazzi, mas não ia pegar legal, né? A gente tem muito respeito com eles. E aí montamos em Goiânia, foi em 2013 isso, e aí estamos aqui já há 10 anos fazendo esse trabalho aqui. Maravilha. No estado de Goiás. Essa virada de chave, Camorim, acho que muitas pessoas passam por isso e até tem um receio de o cara que é um bom profissional, depois ele quer empreender, ele fica preso ali, você tinha uma carreira já estável, pelo jeito, né? Fez uma carreira boa, fez uma jornada boa na Galeazzi, mas encerrou o ciclo.
Depois você teve outro sócio, tu conhece um dos sócios seu, que é o Evandro. Evandro, um parceirão. Que foi comigo, aliás. Evandro, parceirão, um cara inteligente, eu falo e afirmo, cara, esses dois me ensinam muito, aprendo muito com eles. Mas eu acho que só para pegar o gancho do que eu tô falando, chega um determinado momento que você tem que empreender, né? Eu acho que é uma virada de chave em qualquer área, principalmente a prestação de serviço, que é um pouco mais difícil, depende muito da gente, depois a gente tem que disseminar isso para os próximos colaboradores. Nós passamos por isso, o Gabriel e o Iago, junto com... Depois hoje nós temos mais alguns sócios. Só queria saber como é que foi o início disso, você ter, digamos assim, desmamado a Galeazzi e começar a empreender e depois formar pessoas, que eu acho que é o mais difícil. Claro, né? Com certeza. Eu acho assim, o primeiro passo para você empreender tem que ter algumas características. E a primeira característica que eu particularmente tomei foi o seguinte ponto. Eu, por dinheiro nenhum, quero ser mais executivo de carreira. Se você falar assim, quer ser presidente da minha empresa por 1 milhão por mês? Não quero. Por quê? Porque não é mais a minha, eu já passei desse momento de vida. Essa vaidade do cargo, essa vaidade da sala, essa vaidade da secretária, porque todos nós queremos ser presidentes de companhia. Não adianta dizer, como diz o Abílio Diniz, né? Ele diz o seguinte, não adianta você precisa ser humilde, mas a sua humildade não precisa ser franciscana. Não precisa ser franciscana, né? Andar com aquela roupa de saco, de batata e sandalinha de dedo. Eu posso ser humilde, mas não precisa ser franciscano. Então todos nós queremos sucesso na vida, e eu queria também. Quando eu já atingi todos os cargos de uma companhia, todos os níveis de uma organização, eu falei, cara, eu não quero mais isso, eu já passei dessa história. Então agora eu quero empreender. Então, para que eu pudesse tomar esse passo, eu teria que ter chego em todos os cargos. Verdade. Talvez, se eu fosse só diretor, eu não daria certo como empreendedor. Porque eu ainda queria ser presidente, queria ser conselheiro. Tinha etapa mais. Tinha ainda mais um gás ainda na frente. Então, como eu já tinha atingido, e atingi rápido, aos 45 anos já tinha dado 2, 3 presidências nas costas, né? Eu fui sempre muito agressivo na carreira. E esse é um grande diferencial. Eu não tenho medo de tomar risco. Depois eu vou contar como é que apareceu a Jovem Pan dentro da vida. Eu vou perguntar. Né? O que é ser comentarista da Jovem Pan? Então, vou te contar essa história. E aí, dentro disso, eu falei, vou empreender. E um detalhe importante, que era o seguinte, também já tinha, eu trabalhei em 4 países. Eu trabalhei... Não, pelas multinacionais, porque eu fiz 10 anos de Ernst Young. Entendi. Só que aí depois eu fui ser CFO, fui ser VP, fui ser CFO Latinoamérica, fui ser presidente, fui fazer a carreirinha na multinacional. Entendi. E multinacional, ela te manda para onde é amanhã, assim, o teu chefe chega para você na sexta e fala, segunda-feira, você embarca. Ixi, a Lobby então tá fazendo comigo igual multinacional. Então, assim funciona. Estamos no caminho certo. Com a mãe da minha filha, né? E ela tinha que entender essa situação, né? Não tinha como, né? Então eu morei na Argentina, morei na Colômbia, morei no México e morei nos Estados Unidos. Foram 4 países que eu efetivamente vivia nessa ponte aérea pelas multinacionais. E mal eu sabia the book on the table. Não sabia falar espanhol, mal sabia falar inglês muito ruim. Aí aonde foi o meu diferencial? Disciplina. Vontade e disciplina. Você acredita que eu saí nos Estados Unidos, eu tinha dificuldade, porque você trava muito a língua. Uma coisa é você estudar na escolinha, outra coisa é você estar lá no país, estar no país. Aí eu falei, mas como é que eu vou destravar a língua, né? Cara, eu saía nas ruas nos Estados Unidos e falava assim, e nos Estados Unidos que eu tô falando foi em San Diego, né? Onde eu morei, efetivamente. E aí eu ia nos Estados Unidos e ia falando, porra, me dá um café? Quanto custa isso? Me dá um sorvete para ir treinando, destravar a língua, cara, porque você não consegue. Né? Porque o americano, ele vai conversar com você como o carioca fala com o americano. Cheio de história, cheio de ginga, e ele fala muito rápido. E na escolinha você fala, the book on the table, the sky is blue. Não, lá não funciona assim. Então eu precisava acostumar com isso. E aí eu ia me virando. Eu fui sempre me virando. E aí meti os peitos e vamos embora pra cima, né? E deu muito certo. Então, passando por todas essas etapas... Você achou que era a hora de empreender? A hora de empreender. E hoje eu vou dizer uma coisa pra você com muita tranquilidade. Não deu nada certo na Fox Partners. Você volta ao mercado de trabalho? Jamais. Eu vou ser consultor minha vida inteira. Eu não quero mais ser funcionário, não quero mais ser presidente, não quero mais ser executivo de empresa nenhuma.
E também tem muitos empresários que precisam de uma vivência de um cara como consultor da história que você teve, né? Eu acho que é isso que eu vendo. Isso que é o bacana, né? Tem muito empresário que não teve a oportunidade de presenciar, de vivenciar o que você vivenciou. Sim. E precisa de uma consultoria como a sua, né? Como a sua, da empresa em geral, né? Boa. Murilo, só esse gancho mesmo da Fox Part, como é que foi o início? Foi aqui, você falou que foi aqui em Goiânia para não confrontar com a galera lá em São Paulo, né? Foi. Mas qual foi os maiores desafios que você acha que teve dessa virada de chave? Porque, quer ou não, muda um pouco, né? O time totalmente, com certeza, né? O que acontece assim, começou aqui em Goiânia, efetivamente, ali do lado do Metropolitan, foi o primeiro escritório que nós tivemos lá. E assim, a gente conseguiu montar uma equipe muito legal. Muitas pessoas que hoje estão escutando esse podcast passaram pela Fox Partners. Muitos. Posso dizer com muita tranquilidade que hoje são os meus amigos. O Henrique, grande amigo, passou pela Fox Partners. O Elias, que hoje está na Baker Tilly, passou na Fox Partners. Outros colegas que são controllers de companhia passaram. Eu tenho o Bruno. O Bruno foi um rapaz de Brasília, que ele era analista de controladoria da Ambev, e ele saiu e voltou. E aí, consultoria roda, né, o tempo inteiro. Uhum. Hoje, ele está como CFO do Mercado Livre. Ele foi para São Paulo. Olha, que legal. Ele foi para São Paulo, e aí ele tomou um cargo lá e tal. Eu sei que a última vez que eu conversei com ele, que faz um pouco de tempo, ele era CFO do Mercado Livre, que é uma puta empresa. Nossa, e tá em expansão. Comparação, né? Exato. Então, assim, muitas pessoas passaram pela Fox Partners. Esse foi o legado. Isso é bacana, né? E aí é aquilo que nós falamos. Eu acho que a grande sacada do empresário, que eu acho que esse é um diferencial como empresário, até como pequeno empresário, é você deixar na sua empresa um legado. Você não deve se preocupar se o Gildo amanhã vai arrumar um emprego melhor. O Gildo passou pela minha carreira, ele passou por mim. O meu papel, qual é? Fazer mais Gildos. Fazer mais Gildos. Porque você sabe que tem. Vocês não sabem, e nem nosso telespectador sabe, de uma teoria que existe no mundo corporativo que poucas pessoas escutaram. E eu vou contar para vocês em primeira mão. Teoria da Branca de Neve. Vocês conhecem a teoria da Branca de Neve? Tô lembrando. Eu vou te contar. Lá na Faria Lima existe a teoria da Branca de Neve. A teoria é o seguinte. Você tem a Branca de Neve e você tem os seus anões, certo? A pergunta é o seguinte, anão cresce? Não. Não cresce. Então você tem empresas com teoria da Branca de Neve. Você tem chefes com teoria da Branca de Neve. Quantos chefes nós passamos que só ele cresce e ninguém cresce na equipe dele? Eita. Muitos. Analogia boa. Essa é a teoria da Branca de Neve. Bacana. Então o que acontece? Você tem empresas que são brancas de neve, você tem chefes que são branca de neve. Então eu nunca acreditei nessa teoria. Eu acho que as pessoas têm que crescer junto com você. Se elas não crescem junto com você, alguma coisa está muito errada. Muito errada na sua empresa. E aí o que acontece? Nenhuma empresa boa tem pessoas medianas. O Jorge Paulo Lema fala isso, né? Que todos que trabalham com ele ali tem que ser melhor que ele, né? Não tem a dúvida. Veja se você pegar... Vamos pegar algumas empresas competitivas. Você acha que no Itaú tem gente mediana? Não, não tem. Você acha que no BTG tem gente mediana? Então você tem duas opções na vida como empresário. Você tem o profissional que você dá espora nele, ou você segura o reio, né? Chama reio, aprendi no Goiás aqui. Reio, né? Que é negócio de segura o cavalo, não é isso? Aprendi, tá vendo? Sou metade goiano. Então, olha só, você tem que escolher. Você quer o profissional que você meta a espora nele ou que você segura o reio? Qual que você quer? Eu gosto de trabalhar com profissionais que eu seguro o cabresto dele aqui, né? Eu gosto desse cara. O cara que toda hora eu fico metendo espora nele, não dá certo comigo. Comigo não funciona. Camorim, e você falou agora há pouco que no começo tiveram empresas de varejo, né, a maioria delas, mas hoje a gente sabe que você já trabalhou em empresas de atacado, empresas do agro, cosméticos. Como que é tantos segmentos assim, né? Porque o presidente, o diretor, enfim, ele tem que conhecer do negócio também, né? Não só contabilidade, números, enfim, mas do negócio específico. Você estuda muito o segmento. Quando você chega numa empresa que você nunca trabalhou, por exemplo, um segmento diferente. Olha, isso é um mito. Isso é um mito. O primeiro mito que existe é o seguinte: o homem, para ser presidente da minha empresa, precisa conhecer do meu segmento. Se você acha isso, olha só para mim aqui. Se você que é empresário, você acha isso, você está redondamente enganado.
eu já fui presidente de varejo, eu já fui presidente de rede de farmácia. Pergunta para mim qual que é o medicamento que rende mais. Não sei. E nunca quis saber. Sabe por que não? Porque pelo seguinte, a sacada de um presidente está em colocar pessoas certas nas caixinhas certas e medi-las, motivá-las e trazer resultado através dos indicadores. Ponto final. Todos nós, preste o seu papel aqui por gentileza, todos nós como executivos de carreira somos medidos por uma folha. Quem falar que é bobagem não sabe o que é ser presidente de uma companhia. Você sabe por que não? Porque na hora que você vai para o conselho, eu sou conselheiro, eu sou presidente de conselho. Sabe como é que começa uma primeira reunião? Pauta, reunião de conselho agora. Meu amigo aqui é o presidente. Então tá bom, vamos começar a reunião de conselho. Mostra o resultado. É o primeiro tópico. Verdade. Ninguém vai perguntar se ele tá bem, bom dia, você passou bem, tomou café. Vamos ser mais humanos? Vamos, claro, com respeito, óbvio. Todos nós no mundo executivo somos medidos por uma folhinha de papel. Quem fala alguma coisa ao contrário, nunca foi presidente. E quem, acho que contador que não teve a oportunidade de trabalhar em empresa que tem conselho, perde muita coisa, né? Acho que eu sempre falo isso, nós três tivemos muitas oportunidades, fomos muito privilegiados por tudo que aconteceu na nossa trajetória, né? Antes da gente montar a Lobe, a gente trabalhou numa empresa, o Camorim conhece muito bem. Conheço. Uma empresa que tinha conselho, uma empresa que... Fui presidente do conselho dela, inclusive. Eu acho que até para você que tem uma contabilidade, que está preparando para fazer a sucessão, preparando para implantar uma governança, é diferente quem já teve essa vivência, nada contra os colegas de classe que não teve essa oportunidade, infelizmente, mas é muito bom quando você vivencia isso, né? A cobrança, de fato ali cobrando resultado, igual você falou, realmente coloca na mesa, placaria aí, o resultado está pronto, entrega que dia. Isso é diferente, né? Então, até eu pegando um pouco, dando um gancho da contabilidade, do que hoje a gente atua nessa parte, tivemos grandes oportunidades, principalmente nos últimos 2 anos, em trabalhar com empresa que tinha conselho, que exigia um pouco mais da gente, né? A gente estava preparado um pouco mais, né? Agora, tem uma outra pergunta, Camorim. Eu conheci o Camorim num evento que nós fizemos. Nós falamos sobre controladoria e governança corporativa. Eu falei sobre governança. Foi um evento que tomou uma proporção muito boa no ORI. Inclusive, esse ano nós vamos fazer um novo evento. Vou convidar você também para falar. E o meu amigo do Sebrae falou sobre controladoria. Foi o Gouveia. Foi uma noite muito acima do esperado. Tomou uma proporção muito grande. Eu quero repetir mais vezes, né? Então, falando até sobre um pouco mais de governança, como você vê, como que é o momento que você acha que é hora de implantar uma governança? Como que você orientaria os pequenos, médios, até grandes empresários também que pensam isso, depois fazer a governança, depois da possível sucessão? Como você vê isso? Como é que você deixa de lição para quem quer ir? Já vou te dar um tamanho. Se você tem acima de 20 e 30 milhões ano de faturamento, pode pensar nisso. Pode começar a pensar nisso. Abaixo disso, ainda dá para você administrar bem. Agora, se você tem 20, 30 milhões ano e você tem capacidade de crescimento e você não tem uma estruturação de governança e profissionalização, eu já vou te dizer, você vai se perder. Sabe por quê? Porque dependendo do estado, tem estados que são mais fiscalizadores. Por exemplo, você vai ao estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem empresas, é o estado mais rico da nação, e uma empresa, para ter visibilidade, ela precisa ser uma empresa de bilhão. Uma empresa de 20, 30 milhões, ela consegue ainda ser informal sem que o fisco mexa com você. Por quê? Porque a regra do fisco é muito alta. Agora eu vou dar um outro exemplo. Lá do seu estado. Bahia é um dos estados mais severos em fiscalização. Vocês são do ramo. Estado de Goiás, extremamente severo na fiscalização. Então o que acontece? Se você já tem 20, 30 milhões ano, você já pode começar a se preparar. Porque o que acontece? Às vezes, a vida do empresário ela vai mudando ao longo do tempo. O que vocês da Lobby, quando vocês começaram, era um pensamento. Hoje vocês pensam diferente. Totalmente. E assim, olha, eu vou dizer, eu tenho empresários, por exemplo, que eles têm 60 anos, 65 anos e separaram. Arrumou uma namorada nova. Ele já não quer mais puxar 15 horas por dia. É um exemplo. Segundo exemplo, ele tem a sua mulher e ele falou, agora eu quero viajar o mundo. Sim. Eu trabalhei tanto,
deixa eu usar um pouco o dinheiro, né? Que eu trabalhei. Pronto, é uma outra situação. Então, o que acontece? Se você, quanto mais cedo preparar o seu negócio, melhor vai ser o seu futuro. Agora, se você acha que você tem que continuar com aquele cara que senta na mesa, aprova o cheque, o cara tem empresa de 100 milhões, ele quer assinar o cheque. Ele quer ter controle ainda sobre tudo, né? Ele quer na expedição. Assina a rescisão. Ele assina a rescisão. Olha, deixa eu falar para você aqui, ó. Eu tô te falando com 35 anos de carreira, rodando o Brasil inteiro. Se você ainda tá nessa pegada, você tá desatualizado. Tá errado. Né? Tá errado. Reflete um pouco o que você tá achando sobre isso, porque a sua vida vai mudando constantemente. Então, pensa direitinho no modelo de negócio que você está fazendo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? O Brasil mudou, você vai continuar assinando a rescisão e não vai mudar nada na sua empresa. E outra coisa, empresário centralizador vira Branca de Neve. Vira Branca de Neve, porque ninguém cresce com ele. Nenhum cara competitivo gosta de trabalhar com gente centralizadora. E o cara competitivo, ele tem empregabilidade. No primeiro momento, ele, ó... Não tem espaço, né? Boa. E até falando um pouco mais dessa profissionalização, nós tivemos ano passado um grande case na Lobby, que foi participar de uma empresa que teve um M&A do Grupo Viva, Informação Pública, né? A Viva comprou um dos clientes nossos, a Nutrifica, lá do Brasil. Nós participamos do processo de diligência, tudo. Então, acho que foi mais um case pra gente. Então, você que está preparado, você que quer, de fato, preparar sua empresa para ser vendida, para fazer a sucessão, é importante ter uma boa contabilidade, é importante ter alguns parâmetros que é necessário, auditoria externa, controladoria, entre outros requisitos que é necessário. Mas a contabilidade em si, ela ajuda muito desde que saiba o que o empresário pensa. Essa empresa que a gente participou desse processo, depois eu vou até deixar também um link dela, da reportagem. Essa empresa que nós passou do processo, a proprietária já tinha isso em mente, já falava que queria fazer o M&A dela em determinado tempo, né? Então foi mais fácil. E eu queria ver com você, Camarino, o que você hoje encontra dificuldade até em relação à contabilidade, né? Eu falo isso com muito orgulho, as empresas que a gente sabe de fato qual que é o propósito, de onde é que elas querem ir. A contabilidade ajuda muito, né? Mas hoje como é que você se debate com todas as experiências, todos os cases que você já passou? E é meio que uma briga na contabilidade, acaba que você depende dos meus resultados para fazer análise e assim sucessivamente levar opiniões e de fato resposta para o conselho, né? Como que você vê essa interação entre a contabilidade com o seu serviço? Veja só, equipe Lobby. Eu vou dizer porque eu sou comprador do serviço de vocês. Uhum. Modelo contabilidade é a pilastra do meu trabalho. E vou te dizer, uma boa parte, vou falar Brasil, uma boa parte dos seus concorrentes de escritório de contabilidade vivem num mundo que não existe mais. Uhum. Por que é um mundo que não existe mais? Eles não sabem entregar no prazo. Eles só sabem, ou uma boa... Eu estou dizendo como prática. Uhum. Não é o que eu acho. Uhum. Né? Eu vou dar um exemplo agora. Eu estou num cliente que eu estou trocando escritório de contabilidade. Por quê? Porque ele me entrega 2 meses depois. Aí eu pergunto a você, ouvinte. Você leu o jornal de ontem? Não. Por que eu vou ler uma informação de 2 meses atrás? Uhum. Não existe, pessoal. Então, boa parte dos escritórios pelo Brasil todo trabalham ainda naquele conceito, o empresário não está nem aí, o importante é economizar imposto e mandar a guia para ele. E até arquivo físico ainda manda papel para o escritório. Tem. Não vamos comparar, você está falando do Goiânia. Vamos para o interior do Paraná. Eu tenho um cliente no interior do Paraná. Nossa, muito difícil eles entenderem. A mentalidade do contador é uma mentalidade ainda muito atrasada. E aí eu acho que é o diferencial da Lobby. Uhum. Porque a Lobby é uma empresa jovem. Extremamente jovem. Eu, quando conheci vocês, até... a vida, né? Eu sou extremamente jovem. Alguma coisa, né, bacana. Uhum. Mas tem um talento por trás disso. Então, o diferencial hoje, competitivo, é entregar as informações corretas num prazo que dê condições de tomarem decisões. Essa é a base da governança. Boa. Se eu começar um trabalho hoje numa empresa e tiver a Lobby lá, primeira coisa que eu vou perguntar para a Lobby, que dia que vocês vão me entregar os resultados? Se vocês falarem dia 30, eu vou falar para vocês dia 5.
entende. Mas você sabe que isso é bom porque se a lobby entender, o escritório entender isso como oportunidade, ele mesmo também se inova. Uhum. Ele se inova também. Esse é o grande ponto. Você falou de um ponto aí que hoje, graças a Deus, fico muito feliz, independente não só da lobby, como o mercado em si contábil está mudando muito, né? Hoje em dia os contadores têm uma visão diferente, isso é bom para o Estado, é bom para o contribuinte, é bom para todo mundo, né? Acho que está tendo uma nova era aí de contadores. Mais jovens, né? E que de fato entendeu de fato qual é o propósito da contabilidade. A contabilidade em si vai mais que informação. Nós somos detentores das informações, nós somos responsáveis por de fato levar a informação do empresário de uma forma mais didática, mais objetiva, mais dinâmica, né? E às vezes o próprio empresário, eu falo aqui regional, né? Que a gente está mais atuando. Você chega na empresa, primeiro ele não tem um ERP que ele colocou contabilidade interna no ERP dele. Ele contrata vendas, compras, estoque, enfim, contabilidade ele esquece. Sendo que a maioria tem contabilidade dentro, você pode fazer integrado. Igual você falou, notícia no mesmo dia ou D+1 eu vejo meu resultado. Sim. E aí você tem que fazer num sistema paralelo, já é uma dificuldade. Ou no Excel. Outra dificuldade, eu quero ver um contas a receber, um contas a pagar, um endividamento que é muito importante. O financeiro da empresa não concilia o financeiro. Ele não me fala o que ele pagou, o que ele recebeu, o que ele tem a receber, o que ele tem a pagar. Não faz um fluxo de caixa. E aí, às vezes, a gente fica de mão atada e é um papel nosso também cobrar isso, né? Chegar no empresário e falar, seu financeiro não atende. Ou ele se atualiza, igual você falou, ou você troca, enfim. São questões que, às vezes, as próprias empresas aqui também não estão ainda habituadas, né? Você sabe um detalhe importante que eu vejo no meu caso? O empresário regional, ele reconhece muito a pessoa que já sentou na cadeira dele. Então, por exemplo, quando você vai a São Paulo e você senta com um rapaz do BTG, qualquer um, analista de investimentos ou até diretor do BTG, são jovens e você olha o quê? A capacidade dele e a formação dele, certo? Isso que você olha na Faria Lima. Você formou em Harvard, você fala fluentemente, você fez credenciado CVM. Então, essas credenciais são importantes em São Paulo. Quando você sai do mercado e você vai para o regional, se você chegar no interior do Paraná e falar lá para o meu cliente que você fez Harvard, ele vai falar para você assim, parabéns, você é um rapaz inteligente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você já mandou embora na sua vida? Ele fala, não, eu sou analista de investimentos do BTG e eu faço operações internacionais. Para ele só vai enxergar se você sentou na cadeira dele. Traduzindo tudo isso para o que nós estamos conversando, às vezes, quando você fala para o empresário que ele precisa conciliar o financeiro com a contabilidade, que a contabilidade é importante, ele vai te dar valor se algum dia você sentou na cadeira dele. Aí ele fala para você assim, o que você foi? Eu já fui presidente dessa empresa, eu sei como é que é sentar na tua cadeira, eu tenho a experiência que você tem. Aí ele começa a nivelar a conversa. Verdade. Caso contrário, ele vai achar você um rapaz inteligente. Eu tenho pessoas, por incrível que pareça, que foram da minha equipe e você acredita que eles deixaram crescer barba? Para dar mais respeito para o regional. É verdade. Porque mas parece brincadeira isso, mas é verdade. É verdade mesmo. Porque o rapaz em questão, hoje ele é presidente de uma companhia, muito amigo meu, e indiquei ele nessa companhia também. E aí, para ser presidente lá, ele é muito capaz, cara muito esperto, muito inteligente. O Henrique até conhece ele. E aí, o que acontece? As empresas regionais são empresas de dono. Do cara que tem 70 anos, 80 anos, 65 anos, 70 anos. E ele era um rapaz muito jovem. E ele não conseguia ter respeitabilidade. Aí ele deixou crescer a barba. É porque tem toda uma história por trás, né? Exatamente. Eu fiquei com uma curiosidade agora, porque parece que você está tocando um projeto social. Tô. E eu, como defensora também dos projetos sociais, fiquei muito curiosa. Conta um pouquinho pra gente, Camorim. Olha só, interessante esse ponto. Eu tenho uma dívida com o estado de Goiás. Eu, Camorim, tenho uma dívida. Por quê? Porque esse estado me deu muita coisa. E não é material não, pessoal. Poderia ter conquistado em São Paulo, conquistei muito em São Paulo, poderia em qualquer lugar. Mas eu tenho uma dívida com o estado pelo calor que ele me trouxe. Então, este é um exemplo.
Veja só, conheci o Iago, conheço o Gildo, conheci você. E os meus clientes são meus amigos. Eu vou na fazenda deles, eles me chamam para comer churrasco. Então, eu tenho um carinho muito bom aqui com as pessoas. E aí eu tinha na minha cabeça que eu precisava devolver algo para o estado de Goiás em prol da sociedade goiana. Muito bem. Primeiro trabalho social, eu sou conselheiro fiscal do Grupo Escodro, da Fundação Escodro, que é onde é a Vila Mabel hoje. Né? É uma fundação ali. Na verdade, Escodro é o pai do Sandro Mabel, que é o seu Nestor Escodro. O seu Nestor, eu conheço ele. Senhor Nestor, se o senhor vê isso aí, um abração pro senhor. Tenho saudade, a gente precisa tomar aquele vinho nosso lá que nós estamos devendo, hein? O senhor Nestor é uma pessoa muito bacana. Se ele contar um pouco de história para vocês da Segunda Guerra Mundial, porque ele é italiano. Mas assim, é uma pessoa que tem um nível cultural acima, muito bacana, adoro ele. E aí o que acontece? Fez-se uma fundação, e dessa fundação, ela é fiscalizada pelo Ministério Público. E eu sou o conselheiro fiscal. O meu CPF está lá no Ministério Público. Eu avalizo as contas da fundação. Que é um trabalho pro bono. Ali na Vila Mabel. Que tem crianças, que tem a parte educacional, tem várias atribuições. Mas isso foi o começo. Aí, obviamente, eu sou presidente do Conselho de Família e do Conselho de Administração do Grupo Soares, que é uma empresa regional aqui que tem 60 anos. E aí, o seu Elon, ele conversando comigo, que é o fundador, conheço o Elon já há muitos anos, e ele falou para mim assim, eu falei, seu Elon, eu queria fazer uma fundação. E ele falou, eu também queria, não consegui. Eu falei, o senhor permite que eu leve esse projeto adiante? Ele falou, te dou toda a autonomia e até doou o terreno. Olha! Doou o terreno, 40 mil metros. A gente vai utilizar tudo, começa uma parte e tal. E aí, dali, nós já estamos com um projeto de uma fundação que vai ser em Trindade e que nós pretendemos inaugurá-la em dezembro. E eu estou encabeçando esse projeto. Tá precisando de voluntário? Nossa. Aí pronto. Tá. Muito legal. Eu vou te dizer quais são os pilastras da fundação, no que eu acredito. Né? Eu fui jogador do Corinthians durante dos 7 anos aos 17 anos. Eu joguei no Corinthians. Rapaz, esse talento eu não sabia, não. Joguei na categoria de base. Não, eu jogava basquete. Basquete? Basquetebol. Era futebol. Joguei nas categorias de base de 7 anos a 17 anos. Oh. Mas como menino pobre de periferia, tem que trabalhar. Então não tem, né? E não ganhava nada, né? Não é nada, absolutamente nada. Aí não deu para seguir adiante, mas joguei em todas as categorias de base. E para mim é muito claro que o esporte tira da rua. Então uma das pilastras da fundação é o esporte. Outra pilastra da fundação, educação. Sim. Outra pilastra, empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Olha só que legal, que isso aqui vai fazer uma diferença muito grande no mercado. Se nós perguntarmos para o ouvinte, até para a mesa aqui, quem nunca teve problema com pedreiro? Todos. Nós vamos ensinar o pedreiro a atender o cliente. Atender o cliente. Porque pedreiro, às vezes ele não sabe nem como atender o cliente. Ele não sabe empreender. E outro tema importante, chamar os fornecedores que estão ligados à rede de varejo para dar treinamento técnico para esses pedreiros. Pedreiros, encanadores, pessoas humildes para empreender. Esta é a proposta. Bacana, Camorim. Parabéns pelo projeto social. Vamos fazer, em dezembro vai ser inaugurado. O que eu pedi para o senhor é o seguinte, eu só quero uma coisa. E é tudo pro bono, viu? Ninguém ganha nada. É pro bono. Eu só quero o meu nome na plaquinha. Por quê? Porque vai ser o meu legado. Boa. Isso aí. Esse é o único ponto. É a única coisa que eu levo dessa vida é o legado. Boa, parabéns. Né? Acho que ninguém tira, né? Não, jamais. Boa. Estamos chegando na reta final do nosso podcast. Vocês conversam. Indo para a reta final, hoje você está numa nova empreitada, não sei há quanto tempo, mas hoje eu te escuto na Jovem Pan. Como é que surgiu esse convite? Até há quanto tempo você está? Qual que é as pretensões futuras? O que você imagina para esse projeto que você está aí? Você sabe que a Jovem Pan apareceu do nada também. Eu não sou radialista, não tenho experiência em TV, não tenho experiência... Imagina se tivesse, rapaz. Em absolutamente nada. E aí o que aconteceu? Aí a Raquel, da Comunicação Sem Fronteiras, que ela era assessora de imprensa da Hermão Soares, e eu conheço ela.
E ela foi assessora da Fox, muitos anos, né? E aí um dia eu vi lá uma pessoa que era conhecida da Raquel e tal. Mas eu acho que eu faço melhor. Eu acho que eu faço melhor, eu gosto de competir. Eu sou competitivo. Eu gosto de ir pra pancadaria, né? Aí eu falei, cara, eu acho que eu faço melhor. Eu falei, Raquel, vai lá e me oferece pro Marcos. Aí foi lá, aí o Marcos falou comigo, Camorim, bom, vamos fazer um teste. Tá bom, comecei a fazer um teste, aí veio a minha disciplina. Cara, eu me dediquei 1000%. Assim, de um foco que, assim, ninguém me enxergava. Aliás, eu não enxergava ninguém. Eu só olhava ali. Cara, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer o melhor. Cara, eu comia todos os jornais, notícias que você pudesse imaginar. Qualquer coisa, né? Beleza. Bom, no final dessa história, eu tô lá por 4 anos ao vivo, toda segunda-feira. 4 anos já? 4 anos. E toda segunda-feira, estive hoje lá, inclusive, das 8h30 às 10 horas da manhã, e já entrevistei um monte de gente. Já entrevistei secretário de Indústria e Comércio, secretário da Retomada, vereador. Só não entrevistei ainda o governador, porque eu estou às segundas-feiras, e o governador foi na rádio, acho que quarta-feira. Né? Mas foi o único. Os secretários, boa parte deles já entrevistei. Hoje, inclusive, foi o diretor executivo do Sebrae. Foi lá também. Então, vários empresários passaram por lá. Então, assim, deu muito certo e continua sendo. E criou um marco para mim como sendo o polo de comunicação de economia. Eu falo de economia e política, muito mais de economia do que política, né? Isso, obviamente, inclusive, foi tão interessante, só para finalizar, que essa situação da Jovem Pan foi tão bacana que eu cheguei a entrevistar o vice-presidente do Banco Mundial. Eu entrevistei o Maciel, Antônio Maciel, que foi 8 vezes eleito CEO pelo Valor Econômico, que foi o CEO da Ford. Da Ford House. Então, muita gente passou por mim ali e foi muito legal e deu muito certo. E eu tenho muita gratidão ao Marcos, que me deu essa oportunidade, a Raquel, que me deu essa oportunidade, e foi muito bacana. E eu apostei muito. E aí é onde veio minha disciplina, que vem trazendo com que eu pudesse aprender cada vez mais Jovem Pan. Boa. Camorim, não poderia deixar passar, você falou de economista, você também é economista, né? Hoje você entrevista... Falo de economia. Então hoje, como é que você vê os próximos passos dessa reta final de ano, até para o próximo ano? Você falou que não entra muito na parte política, mas só dá uma explanação geral do que você vê como cenário hoje e as perspectivas futuras. Até falando desculpa interrompendo, mas das empresas em RJ, né, que a gente teve aí várias empresas agora entrando em RJ. Na verdade, assim, o cidadão comum, e nem é papel dele, ele entender a macroeconomia. O cidadão comum, ele não entende quais são os caminhos do país. Ele entende quando falta dinheiro no bolso dele, obviamente. Caso contrário, ele vai chiar mesmo. Então, o que acontece? Há 2 anos atrás, Roberto Campos aumentou os juros. Foi lá para 14%, 13,75%, 14%, etc. Era uma medida extremamente necessária. Muito necessária. Se ele não tivesse feito isso lá atrás, hoje estaríamos muito pior. Só que o cidadão comum não entende e também não tem que entender. Tá bom? Beleza. Então, aquela ação macroeconômica de política monetária do Banco Central foi a mais certeira possível. Muito bem. Internamente, o Brasil ele está muito melhor economicamente do que os Estados Unidos, do que a China, do que outros países aqui. Veja a Argentina. Se quem gosta de história, veja o que a Argentina em 1960. A Argentina estava entre as 8 maiores economias do mundo em 1960. Depois ela veio caindo. Então o Brasil, economicamente, ele está infinitamente melhor do que outros países. Só que nós não vivemos isolados, nós temos efeitos de outros países também. Então o efeito americano nos afeta, a China não vem muito bem também nos afeta, a Europa está com uma taxa de juros extremamente elevada, nos afeta também. Mas em política monetária, nós estamos muito bem. Há quem diga ao contrário, porque você tem política e economia caminham juntos. Se você conversar com a extrema esquerda, ele acha que está ruim. Se você conversar com a extrema direita, também vão achar que está ruim.
Mas basta você olhar os números. Então, economicamente, nós devemos crescer por volta aí de 2,30 ao ano. É um PIB ainda tímido? É. A China não vai crescer nem 5% esse ano. Então já começa por aí. O mercado americano também não. Então, economicamente não está ruim. Em política de governo, eu já disse isso na Jovem Pan e vou te dizer uma coisa. Se você, meu amigo, é meu hater, eu te adoro. Porque significa que ele me escuta. Você sabe que eu tenho muitos haters na Jovem Pan? Vários haters. E eu adoro, porque o hater é aquele que te escuta. Se ele te critica, porque ele escuta. Obrigado. Obrigado, haters. Eu adoro vocês. Continuem escutando, criticando. E gerando engajamento. Pode criticar nesse podcast aqui também. Você faz os cortes, coloca os mais polêmicos e aí deixa eles criticarem, porque significa que eles estão escutando. Verdade. Boa. Camorim, hoje, na parte do Iago até tocou nesse assunto, na parte de recuperações, você acha que a economia hoje de fato influencia ou é o empresário com um bom plano, com boas consultorias que isso vai tirar ela desse lugar? Não, veja só. Por que uma empresa entra em RJ? Por alguns motivos. Então vamos a alguns deles. Primeiro, ela fez um planejamento que não aconteceu. Ela apostou muito, ela se alavancou financeiramente, e aí os juros subiram e o mercado não respondeu. Automaticamente, ela tem um endividamento alto, ela precisa renegociar essa dívida. Ou ela renegocia, ou ela vai para a recuperação judicial. Então, primeiro é uma aposta. Ela fez uma aposta dentro de um planejamento e, na visão dela, o mercado ia melhorar e não aconteceu. Este é um cenário. Segundo cenário, ele não tem controle de nada e o gerente do banco foi oferecer dinheiro para ele barato na época. Ele falou, pô, tá barato. Vou pegar. Barato, vou pegar. Ele também não sabe fazer conta. Ele não aprendeu na escola. Isso eu estou falando para muitos empresários. Ele não aprendeu na escola que se não pega dinheiro de curto prazo para investimento de longo prazo. Ele faltou nessa aula de finanças. Dinheiro de curto prazo chama-se capital de giro. Aí sabe o que ele faz? Ele pega o dinheiro de curto prazo e compra uma máquina. Ele abre uma loja com dinheiro de curto prazo. A conta chega. A conta não fecha. Porque dependendo da loja, e varejo eu entendo um pouquinho, ela se equilibra em torno de um ano e meio. Precisa alongar a dívida. Isso. Aí de um ano e meio, você precisa pôr na frente. Quem falar que está escutando que a loja vira em 3 meses, escreve aqui embaixo. Né? Vai estar no YouTube. Vai. Escreve aqui embaixo. Como é que você fez? Porque eu quero aprender. Eu estou novo ainda, né? Eu preciso aprender também. Então me ensina, por favor, como que uma loja de 3 meses já dá ponto de equilíbrio. Conta para mim porque eu quero aprender. Normalmente é um ano e meio. O processo de RJ, você acha que demora quanto tempo, Camorim? Tem um período meio que padrão ou depende de empresa para empresa? Depende de empresa para empresa. O que acontece é que a lei de recuperação judicial ela foi feita lá em 2005, se eu não me engano. 2005 foi aprovada a lei de recuperação judicial, que é com base na lei americana, né? E ela sofreu várias alterações, para melhor e algumas para pior. Então o processo de RJ, quando começou, os bancos eram muito inexperientes. Então você via que tinha uma inexperiência na mesa. Eu estava na Galeazzi já fazia RJ, então você percebia que as negociações eram muito ruins. Hoje não. Hoje os bancos são extremamente profissionais. Então hoje as negociações são muito mais duras. E muita RJ aconteceu. Veja o caso da Lava Jato. Quase todas as construtoras, que são as maiores, Odebrechts da vida e etc., foram para RJ. Nós estamos falando de dívida de bi. A Oi já foi 2 vezes para RJ. Então os bancos estão muito experientes. Então a RJ ela ficou mais difícil. As negociações estão mais difíceis. Porque os bancos estão, obviamente, mais preparados para essa discussão. Então, respondendo a sua pergunta, depende de empresa para empresa. Entendido. Não é uma situação que seja linear. Cada empresa é uma história. Entendido. Boa. Vamos lá? Eu acho que estamos chegando na reta final mais uma vez. Queria que você deixasse um comentário. Como eu falei no começo, o Camorim é um cara que eu me inspiro muito, um cara que estuda muito. Você falou de alguns projetos que você teve que se dedicar justamente por seu foco, para algum objetivo que você tinha, né?
o intuito desse podcast é ser ressaltando. Você falou que tem hoje uma função, um projeto social que tem. Isso é muito bacana. Então, eu espero muito que esses podcasts contribuam para quem deseja empreender, a quem de fato quer ter case de sucesso. Estamos trazendo pessoas aqui que têm história bonita, sua história muito bonita. Não sabia de muita parte que você falou aqui. Parabéns, E que tem todo um peso, né? Isso. Então, acho que justamente pessoas como você encorajam muitas pessoas hoje que estão com vontade de fazer algo, vontade de empreender, não empreende. Algumas, você falou também, ter o caso da obesidade, ser um pouco mais... Bom, eu vou deixar as fotos aqui, vou deixar um videozinho, pode mostrar tranquilamente. Colocar o Instagram. Estamos chegando na reta final, mais uma vez te agradecer por tudo que você faz pra gente, por todas as dicas, todos os toques, puxão de orelha, que você puxa de orelha. Então, eu vou falar que você é um cara que eu levo pra vida, aprendo muito com você e continuo aprendendo. Queria que, antes do Iago também, a Paula se despedir, você deixasse também sua mensagem, o que você queria deixar pros nossos leitores. É só complementar aí o agradecimento do Gildo. Você falou muito de legado, né? E acho que você deixou o legado aqui nesse podcast, né? Sem dúvida. O nosso Lobbycast, na verdade. Entendo. Eu acho que vai ser atingido por muitos clientes e muitas pessoas que às vezes nem tinham conhecimento de muitas coisas que você falou aqui, né? Eu te considero um cara muito sábio, né? Eu te considero um amigo porque eu acho que quem compartilha conhecimento é porque quer ver você bem. Você compartilha sempre muito conhecimento quando vê a gente, então agradeço que a gente tem outros encontros também. Com certeza. Né? Agradeço, Camorim, por você... Prazer. Por trazer essa visão também de tantos cargos, mas também com muita humildade e conhecimento. Porque, como você falou, um bom líder também não é só você ter pessoas, ter ali a síndrome da Branca de Neve, mas impulsionar também a carreira do outro e ter um orgulho também de onde o outro chegou, que você tem uma parte naquela história. Sim. Então, isso é muito legal. E eu, como gestora também, como líder, fiquei muito inspirada. Obrigado. Legal. Olha só, meus amigos, acho que o recado ele vai muito de cunho de visão de futuro. O que eu encontro ao longo do tempo? Eu aprendo com os meus clientes. Eu aprendi que desta vida você não leva avião, você não leva helicóptero, você não leva Porsche, você não leva Ferrari. O que você leva são as coisas boas que você plantou aqui nessa terra. São as pessoas que você fez melhor. São aqueles que você ajudou. Então você, que é empresário, pensa um pouquinho qual é a contribuição que você está dando para a sociedade. Porque quando você for embora, que todos nós vamos também, qual é o legado que você vai deixar? Aí você pode responder para mim assim: eu vou deixar o legado da minha família. E eu já vou lhe responder: para mim é muito pouco. É muito pouco. Deixar um legado para sua família é pouco demais para mim. Eu acredito que eu tenho condições de angariar mais ovelhas para o meu rebanho. E eu não tenho nada de evangélico. Não tenho nada, eu sou espírita. Ok? Então, o recado que eu deixo, Gildo, Iago e Paula, o que você está fazendo para fazer com que as pessoas melhorem? Essa é a mensagem, porque isso é o legado que você vai deixar aqui. E finalizando a minha fala, ao longo do tempo, nós vamos encontrar pessoas muito ricas, mas pobres de espírito. Para e reflete isso. Com certeza você não está nesse rol que é muito rico e muito pobre de espírito. Pensa nisso no chuveiro, que essa é uma dica. Bom, pessoal, tivemos aqui hoje com o Marcelo Camorim. Muito bom, Camorim. Mais uma vez, obrigado. Siga a gente na página do Instagram, no YouTube. Depois comenta nesse vídeo o que achou. Dá sugestões, opiniões. Até a próxima. Obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Camorim.